O nascimento da Era Mesozoica. A Era Mesozoica, conhecida como a Era dos Dinossauros, começou após um dos mais profundos colapsos biológicos da história, a grande extinção do final do período Permiano. Esse renascimento lento e complexo abriu caminho para uma nova reorganização ecológica. Nos últimos anos, análises refinadas de estratos rochosos, modelos climáticos digitais e datações radiométricas extremamente precisas revelaram que esse início não foi abrupto, mas sim um prolongado período de recuperação que durou muitos milhões de anos. Pesquisadores como a paleontóloga Jessica Whiteside, o geólogo Paul Wignall e o paleoecólogo Michael Benton reforçaram que o planeta atravessava instabilidades intensas, com temperaturas elevadas, flutuações atmosféricas e oceanos empobrecidos em oxigênio. Durante essa fase inicial, os primeiros arcossauros, grupo que mais tarde daria origem aos dinossauros, começaram a emergir como sobreviventes eficientes. Estudos recentes liderados por Sterling, Nesbitt e Randall Irmis revelam novas linhagens transicionais, indicando que a diversidade desses répteis era maior do que se imaginava. A reorganização global dos continentes também desempenhava papel decisivo. Todas as terras estavam unidas no supercontinente Pangeia, cuja imensa massa moldava padrões climáticos extremos, alternando desertos vastos e regiões úmidas concentradas. Assim, a Era Mesozoica se inicia não apenas como um novo capítulo geológico, mas como um laboratório natural de resiliência e reinvenção biológica, preparando o palco para a ascensão dos gigantes que viriam dominar o planeta. O Triássico, o primeiro ato dos dinossauros. O período Triássico marca o verdadeiro ponto de partida para a ascensão dos dinossauros. Durante esse tempo, que se estendeu por dezenas de milhões de anos após a recuperação planetária, a Terra ainda estava geologicamente unificada em um gigantesco bloco continental, a Pangeia. A nova geração de estudos estratigráficos, conduzida por nomes como Martin Escurra, Max Langer e Nesbitt, evidenciou que os dinossauros surgiram de forma gradual, coexistindo com outras linhagens de arcossauros igualmente bem-sucedidas, como os Rauisuchius e os Rincossauros. O clima triássico era marcado por grandes extremos. A vasta interioridade continental da Pangeia gerava longos períodos de seca, tempestades sazonais violentas e amplas flutuações térmicas entre o dia e a noite. A vegetação era dominada por coníferas primitivas, ginkgos e samambaias, resistentes ao calor. Em meio a esse cenário desafiador, pequenos dinossauros bípedes e ágeis, como os primeiros saurísquios e ornitisquianos, exploravam nichos ecológicos ainda pouco ocupados. Pesquisas recentes reforçam que esses pioneiros não eram gigantes, mas criaturas leves, rápidas e adaptáveis. O extraordinário avanço em tomografias de fósseis, liderado por cientistas como Emma Schachner, revelou detalhes internos surpreendentes, incluindo sistemas respiratórios altamente eficientes que teriam dado aos primeiros dinossauros uma vantagem metabólica decisiva. Enquanto o Triássico avançava, eventos climáticos bruscos e erupções vulcânicas colossais modificavam os ecossistemas, favorecendo os grupos capazes de se adaptar rapidamente. Foi nesse ambiente imprevisível que os dinossauros começaram a se destacar, preparando o caminho para o domínio absoluto que viria nos períodos seguintes. A transição para o Jurássico e a quebra da Pangeia. A transição do período Triássico para o período Jurássico foi marcada por um dos eventos vulcânicos mais impactantes da história da Terra, conhecido como Província Magmática do Atlântico Central. Erupções gigantescas liberaram quantidades colossais de dióxido de carbono e gases tóxicos, provocando alterações intensas no clima global. Estudos recentes conduzidos por paleoclimatólogos como Morgan Schaller e Terence Blackburn sugerem que essas erupções ocorreram em pulsos rápidos, causando extinções seletivas que favoreceram a expansão dos dinossauros. Com o fim desse caos geológico, o Jurássico se inicia como uma era de reorganização e abundância. A Pangeia,
até então um supercontinente compacto, começou a se fragmentar de maneira lenta, porém constante. Essa separação alterou o clima global. Regiões costeiras se tornaram mais úmidas. Florestas densas se expandiram e vastos sistemas de rios surgiram. A diversidade vegetal aumentou, com cicadáceas, coníferas e exuberantes fétis dominando as paisagens. A paleobotânica moderna, impulsionada por pesquisadores como Jennifer McElwain e Ellen Currano, revelou que mudanças na química atmosférica influenciavam diretamente o crescimento das plantas, ampliando a disponibilidade de alimento para grandes herbívoros. Esse novo mundo tornou-se ideal para a radiação dos saurópodes, terópodes de grande porte e estegossauros primitivos. A quebra gradual da Pangeia também criou barreiras oceânicas e rotas terrestres que estimularam a diferenciação regional dos dinossauros. O planeta deixava de ser um bloco único para se transformar em cenários variados e dinâmicos. O Jurássico surgia como um palco amplo, fértil e repleto de oportunidades para os gigantes que dominariam os ecossistemas. O Jurássico Médio, a Era dos Gigantes. No Jurássico Médio, a Terra testemunhou uma explosão de gigantismo sem precedentes. Estudos recentes indicam que diversos grupos de saurópodes evoluíram simultaneamente em diferentes regiões, resultado direto das mudanças climáticas e da fragmentação inicial da Pangeia. Pesquisadores como Paul Upchurch, Philip Mannion e Cristina A. Martinez destacam que novas descobertas na China, na Argentina e na África revelam linhagens de saurópodes anteriormente desconhecidas, sugerindo que a diversidade desse grupo era ainda maior do que se imaginava. O clima global tornava-se mais estável e úmido, favorecendo florestas densas e extensas planícies aluviais. A vegetação abundante permitia que herbívoros gigantescos prosperassem. Entre eles estavam formas colossais como os primeiros mamenquissaurídeos na Ásia e os braquiosaurídeos que percorriam grandes distâncias em busca de alimento. Ao mesmo tempo, surgiam predadores maiores e mais especializados. Pesquisas conduzidas por Roger Benson e Stephen Brusatte revelam que terópodes do Jurássico Médio já exibiam estratégias de caça complexas, incluindo coordenação social em algumas espécies. Os mares também prosperavam, abrigando ictiossauros, plesiosauros e uma diversidade crescente de invertebrados marinhos. Trabalhos recentes de paleontólogos como Dean Lomax e Valentin Fischer mostram que esses grupos evoluíam rapidamente em resposta à expansão dos mares rasos. O Jurássico Médio foi um período de equilíbrio ecológico, marcado pela abundância e pela complexidade. Os continentes em transformação e o clima estável permitiram que a vida alcançasse formas e tamanhos que jamais haviam sido vistos antes na história do planeta. O Jurássico Superior. A Idade de Ouro da Diversidade. O Jurássico Superior representa o auge da diversidade dos dinossauros dentro da Era Mesozoica. Foi durante esse período que alguns dos ecossistemas mais emblemáticos ganharam vida, como as vastas planícies e florestas úmidas que abrigaram gigantes lendários. Estudos recentes conduzidos por paleontólogos como Susanna Maidment, Daniel Shuri e Octávio Mateus revelam que vários grupos de dinossauros atingiram seu ápice evolutivo, impulsionados pela expansão dos habitats e pela contínua fragmentação continental. Entre os herbívoros, os saurópodes tornaram-se ainda mais colossais e numerosos. Linhagens como os diplodocídeos e os braquiosaurídeos dominaram regiões inteiras, moldando o ambiente à medida que se deslocavam em enormes manadas. Pesquisas sobre biomecânica, lideradas por especialistas como Heinrich Mallison, mostram que esses gigantes eram mais eficientes energeticamente do que se supunha, graças a estruturas ósseas internas que reduziam o impacto do peso extremo. Os terópodes também se diversificaram, dando origem a predadores de grande porte, como formas ancestrais dos alossaurídeos. Estudos de Gregory Poe e Stephen Brusatte indicam que esses caçadores
possuíam sentidos extraordinariamente aguçados, além de estratégias de emboscada altamente desenvolvidas. Os mares, por sua vez, tornaram-se verdadeiros arquipélagos de biodiversidade. Plesiosauros de pescoço longo e ictiossauros hidrodinâmicos disputavam cardumes abundantes de peixes. No ar, os primeiros pterossauros de grande envergadura abriram caminho para o domínio aéreo definitivo. O Jurássico Superior marcou o momento em que os dinos dominaram completamente cada canto do planeta, terra, mar e céu, consolidando seu reinado absoluto. O início do Cretáceo, um mundo em transformação profunda. O início do período Cretáceo inaugura uma fase de mudanças extraordinárias na Terra. A fragmentação da Pangeia acelera-se, criando novos oceanos, isolando massas continentais e alterando profundamente os fluxos de vento e umidade. Estudos recentes de geólogos como Dove van Hinsbergen e Niels Hugacker mostram que esses rearranjos tectônicos resultaram em climas mais variados, com zonas áridas, regiões úmidas permanentes e amplas faixas boreais resfriadas. A vegetação passa por uma revolução silenciosa, porém decisiva. Novas pesquisas botânicas, lideradas por Kate Field e Elsie Marie Fries, confirmam que as primeiras angiospermas, as plantas com flores, surgiram e começaram a se espalhar rapidamente nesse período. Essa inovação botânica transformaria para sempre a paisagem terrestre, oferecendo frutos, sementes e néctares que abriram novos nichos ecológicos e favoreceram uma cadeia alimentar mais complexa. Os dinossauros adaptaram-se prontamente a esse novo cenário. Herbívoros como iguanodontes se diversificaram em vários continentes, e pequenos terópodes começaram a exibir penas cada vez mais complexas. A paleontóloga Jing-Mai O'Connor destaca que novas descobertas na China revelam uma diversidade impressionante de dinossauros emplumados, alguns com estruturas semelhantes às asas de aves modernas. Nos mares, grupos de mosassauros e plesiosauros ancestrais iniciavam seu processo de dominação, e no céu, pterossauros mais leves e ágeis ampliavam sua presença. O Cretáceo inicial surge como um período de transição vibrante, onde a inovação biológica se acelerava em resposta às transformações do planeta. O Cretáceo Médio, o reinado das plantas com flores e a nova ecologia. O Cretáceo Médio marca um dos momentos mais revolucionários da história da vida, a consolidação das angiospermas, as plantas com flores. Estudos conduzidos por paleobotânicos como Peter Crane e Charles Bell reforçam que, nesse período, as angiospermas expandiram-se de maneira explosiva, substituindo gradualmente coníferas e cicadáceas em muitas regiões. Essa transformação vegetal alterou não apenas o clima, mas também o comportamento dos animais, que passaram a depender de frutos mais nutritivos e de ambientes mais variados. A terra se tornava visualmente diferente, florestas mais densas, matas de folhas amplas e paisagens floridas se espalhavam pelos continentes. O impacto dessa revolução reverberou nos herbívoros, que desenvolveram mandíbulas e dentições mais especializadas. Especialistas como David Evans e Paul Barrett destacam que grupos como os hadrossauros e ceratopsianos começaram a ganhar versatilidade ecológica, ocupando desde planícies abertas até florestas subtropicais. Os predadores também se diversificaram. Terópodes de médio e grande porte competiam por nichos distintos, enquanto pequenos dromaeossauros exibiam comportamentos predatórios cada vez mais sofisticados. A paleontóloga Lindsay Zano ressalta que novas evidências mostram que muitos desses terópodes tinham penas coloridas, sugerindo funções de comunicação visual nunca antes imaginadas. Nos mares, o avanço dos mosassauros começava a redesenhar os ecossistemas oceânicos. Trabalhos recentes de pesquisadores como Takuya Konishi revelam adaptações anatômicas que transformaram esses répteis em superpredadores eficientes. O Cretáceo Médio, repleto de flores, cores e novos comportamentos,
representou uma revolução ecológica que moldou o futuro da vida na Terra. O Cretáceo Superior, o auge da diversidade global. O Cretáceo Superior representa o momento em que a vida na Terra alcançou uma complexidade sem precedentes. Os continentes, já amplamente separados, criaram ecossistemas distintos, permitindo que diferentes linhagens de dinossauros evoluíssem de forma independente. Estudos recentes de paleobiólogos como Thomas Holtz, Mark Norell e Catherine Forster mostram como essa separação continental intensificou a especiação, produzindo uma explosão de formas, tamanhos e estratégias de sobrevivência. Os herbívoros dominaram a paisagem em todas as regiões. Hadrossauros desenvolveram cristas sofisticadas com funções acústicas e sociais, enquanto ceratopsianos evoluíram uma impressionante variedade de chifres e gola óssea. Pesquisas de Joseph Sirtich e Andrew Fark mostram que essas estruturas tinham funções que iam muito além da defesa, envolvendo comunicação visual e seleção sexual. Ao mesmo tempo, predadores icônicos emergiam. Tiranosaurídeos tornaram-se os superpredadores da América do Norte e da Ásia, enquanto abelissaurídeos dominavam a antiga Gondwana. Estudos conduzidos por paleontólogos como Stephen Brusatte e François Terrien revelam que esses predadores tinham sentidos extremamente refinados e cérebros mais complexos do que se acreditava anteriormente. Nos mares, mosassauros gigantescos e plesiosauros de pescoço curto reinavam como predadores supremos. E no ar, pterossauros atingiram tamanhos impressionantes, com envergaduras que rivalizavam pequenas aeronaves modernas. O Cretáceo Superior foi o auge absoluto da vida mesozoica, um mundo de contrastes, estratégias evolutivas ousadas e especializações sem precedentes, onde cada continente era palco de uma história natural única. A ciência moderna revela o mundo Cretáceo com nova precisão. Os avanços das últimas décadas permitiram que cientistas reconstruíssem o Cretáceo com nível de detalhe antes inimaginável. A paleontologia moderna tornou-se profundamente interdisciplinar, unindo geologia, física, biologia molecular, química isotópica e computação. Pesquisadores como Xu Xing, Lindsay Zano, Philip Curry, Nizar Ibrahim e Kenshu Shimada demonstram como técnicas inovadoras vêm transformando nossa compreensão desse período. Um dos maiores saltos científicos veio da tomografia de alta resolução e dos modelos digitais tridimensionais. Essas ferramentas revelaram músculos, órgãos internos, estrutura pulmonar e até padrões de crescimento ósseo com precisão surpreendente. Estudos liderados por Emma Schachner mostram que muitos terópodes possuíam sistemas respiratórios semelhantes aos das aves modernas, o que indica metabolismo elevado e alta eficiência na troca gasosa. Outro avanço notável foi o estudo de paleocores, amostras profundas de rochas e sedimentos, que revelaram variações abruptas de temperatura, níveis de dióxido de carbono e ciclos climáticos. Pesquisadores como James Ray e Paul Olsen destacam que o Cretáceo passou por fases de calor extremo, mares altos e períodos instáveis causados por grandes eventos vulcânicos. A paleogenômica emergente, embora limitada pela degradação do material genético, abriu pistas sobre relações evolutivas antes obscuras, especialmente entre dinossauros e aves. A química dos fósseis, estudada por Jasmina Wiman, permitiu identificar pigmentos preservados, revelando que muitos dinossauros possuíam colorações complexas, com padrões de camuflagem e exibição social. Assim, a ciência moderna não apenas reconstrói o passado, ela amplia o próprio conceito de como a vida evoluiu durante o Cretáceo. O final do Cretáceo e o fecho da era dos dinossauros. O final do período Cretáceo representa o último capítulo da era Mesozoica, um momento em que a Terra apresentava ecossistemas complexos, dinossauros altamente especializados e climas regionais variados. Os continentes já estavam próximos de suas posições atuais, e grandes mares interiores cortavam zonas inteiras,
criando ambientes úmidos e vastas áreas de sedimentação. Pesquisadores como Gregory Erickson, Steve Brusatte e Kirk Johnson destacam que, longe de estarem em declínio, os dinossauros viviam um auge ecológico, diversificados e adaptados a praticamente todos os nichos terrestres. Herbívoros como hadrossauros e ceratopsianos dominavam planícies, enquanto titanossauros ainda reinavam em partes da antiga Gondwana. Predadores como tiranossaurídeos e abelissaurídeos continuavam no topo das cadeias alimentares. A flora seguia transformada pelas angiospermas, que agora estruturavam florestas densas, ambientes tropicais e pradarias em expansão. Estudos de paleobotânicos como Regan Dunn mostram que esses ecossistemas eram estáveis e dinâmicos, sustentando cadeias alimentares ricas. Entretanto, ao final do Cretáceo, o planeta enfrentou mudanças súbitas, iniciadas por eventos externos. Sem aprofundar, sabe-se que um impacto colossal e intensa atividade vulcânica desencadearam uma rápida transformação climática global. Em poucas etapas geológicas, cadeias alimentares colapsaram e grande parte da vida desapareceu. Assim, encerrou-se a Era Mesozoica, dando início a um novo capítulo dominado pela resiliência e pela oportunidade evolutiva, o nascimento da Era Cenozoica.